Retrospectiva 2021, na 104 FM. Oferecimento. Ruiz Coffees Brasil. A sua paixão por café também é a nossa. Construforte, a força que faltava para sua obra. Sob direção de Fabiano, em Piuí. Igor Costa em Pimenta. Instagram @IgorCostaPTA. Concretudo, 30 anos. Indústria e comércio de pré-moldados e cimento. Em Piuí. Formen, para cada homem um estilo. Emily Caetano, Bete Confecções e Lion Disque Fretes, Logísticas e Mudanças. Boa noite. Muitíssimo boa noite. 2021, que ano foi esse que entra para a história como um dos mais desafiadores já vividos pela humanidade? Hospitais lotados, médicos e enfermeiros lutando para tratar doentes que não paravam de chegar. Cidades desertas, economia paralisada, pandemia, inflação, desemprego. Quantas crises ao mesmo tempo? Chegamos a dezembro exaustos e o mundo se prepara para descobrir como será a vida depois da Covid-19, depois desse tsunami chamado 2021. Um ano realmente surpreendente, marcado pelo imprevisível na região, no Brasil e no mundo. Que lembranças vamos levar deste ano? Surpresas, vitórias no esporte, preços surreais na vida brasileira, escândalos, o fantasma da seca, fenômenos climáticos impressionantes, dor e medo nos hospitais, perdas dramáticas, sem cerimônia de adeus. Quantas perdas? Sustos, queimadas, a distribuição das vacinas, superação e milagres. Retratos de um ano que ninguém vai esquecer. Agora, na Retrospectiva 2021. É verdade. Todos nós, em algum momento, pensamos: 2021 deveria ser esquecido. Mas as imagens que vamos rever hoje registraram muito mais do que um ano doloroso. 2021 foi um ano de altos e baixos. Ao mesmo tempo que comemorávamos a distribuição das vacinas contra a Covid-19 pelo Brasil, em Piuí, na região, os casos confirmados e o número de óbitos não paravam de subir. Atravessamos um período de revelações sobre nós mesmos, sobre um mundo inteiro. Nos dias mais difíceis desse século, valorizamos o significado da palavra sobrevivência. Que alívio! Uma porta de esperança se abriu para todos nós. As primeiras doses da vacina contra a Covid-19 chegaram a Piuí e nas demais cidades da região em janeiro e foram destinadas aos profissionais de saúde que atuavam na linha de frente no combate à pandemia. A técnica em enfermagem Niceia Aparecida de Jesus, de 48 anos, foi a primeira piuiense vacinada contra a doença. Sim, muito orgulhosa, né? Emocionada e acreditando na ciência que traga coisas melhores. Muita gente morreu, muita está morrendo. E a gente está vendo isso tudo, dói. Ver um pai, uma mãe, um filho partir tão cedo. A vacinação na região continuou avançando à medida que novas remessas de vacina chegavam às cidades. Seguindo o plano de imunização do Ministério da Saúde, em fevereiro chegou a vez dos idosos. Em Piuí, o primeiro idoso a ser vacinado foi Abel de Castro, de 92 anos.
Testemunhamos o avanço da doença. Enquanto vacinas eram aplicadas, o vírus também continuava infectando as pessoas. O número de casos cresciam, as UTIs ficavam lotadas. Pacientes foram transferidos de hospitais devido à falta de vagas. Governador e prefeitos tiveram que tomar medidas enérgicas para conter o avanço da doença. Em Minas Gerais, o governador Romeu Zema incluiu todos os 853 municípios na onda roxa, a mais restritiva do programa Minas Consciente, que durou cerca de 2 meses em boa parte do estado. Piuí, Pimenta e São Roque de Minas interditaram as praças com gradis e fitas para evitar aglomerações e combater a disseminação do coronavírus. Além disso, várias cidades da microrregião de Piuí proibiram a venda e comercialização de bebidas alcoólicas. Em meio à pandemia, a Santa Casa de Piuí precisou fechar as portas do pronto-socorro devido à falta de repasses do governo estadual e priorizou, por alguns dias, apenas atendimentos de urgência e emergência. A situação se normalizou logo que as verbas foram destinadas à entidade. A pandemia mexeu com todos. Não há ninguém que não tenha sido afetado pela doença ou pelos seus impactos. E com a equipe da Rádio 104 FM não foi diferente. Em um curto espaço de 3 dias, 90% da equipe foi positivada com a Covid-19. Um choque. Sentir na pele os sintomas da doença, se preocupar com os colegas de trabalho, com a família, com os amigos, com os nossos ouvintes e telespectadores. Como foi difícil. Vivemos assim, como milhões de brasileiros, momentos de angústia, aflição e medo. Nos agarramos na fé e na esperança de dias melhores e de plena recuperação. E como torcemos pelo amigo Antony Camargo superar a doença. O locutor Antony Camargo recebeu alta da Santa Casa de Misericórdia de Passos depois de mais de 30 dias de batalha contra a Covid-19. O locutor foi entubado e precisou respirar com a ajuda de aparelhos. Eu sofri muito com a doença, mas eu nunca imaginaria. É uma coisa que você fala assim, mas não vai acontecer comigo. Comigo não vai acontecer. Quando você vê, eu estava no estágio pior da doença. É uma coisa assim, até hoje quando eu me lembro, eu me sinto assim, privilegiado por Deus. Acho que Deus foi lá e colocou a mão dele e disse, olha, Antony, volta para lá que você tem um catiquinho a mais para cumprir. A vida é um piscar de olhos, a vida é um cisquinho. Você tem que aproveitar cada momento, você tem que dizer para a pessoa que está do seu lado que eu te amo, mesmo se de repente daqui a pouquinho você dá uma rosguinha, mas não dorme pensando que há alguma coisa de má para outra pessoa, não. O Covid já levou mais de 600 mil pessoas a óbito, não é brincadeira. E eu comecei mais a valorizar a vida. Às vezes eu sou um pouquinho meio intempestivo, eu digo o que penso do jeito que sou. E às vezes eu me passo nas emoções. Quando eu gosto, eu falo que eu gosto muito, fica até enjoativo, não é? Quando eu não gosto, eu deixo um pouquinho para lá aquela situação. Mas enfim, eu acho que o que mudou em mim, mudou poucas coisas, mas a essência pela vida mudou muito. Eu quero viver mais um pouquinho, eu quero testemunhar meus filhos, eu ainda quero ser vô, parece que já está no projeto para ser. Enfim, eu quero ser feliz a partir de agora. O diretor da 104 FM, Leandro Goulart, relatou como foi receber a notícia da contaminação na emissora e como encarou a situação. Foi um processo muito difícil, né? Porque a rádio ela é uma prestadora de serviço onde o material humano é todo diferencial, né? Você não ter um colaborador para ancorar um programa, para apresentar um conteúdo. E as pessoas esperam, né? É a mesma coisa de você estar há anos à frente de um programa, todo dia entrando na casa das pessoas, no trabalho, no carro. E aí eu falei, meu Deus, como que vai ser agora? Né? Não ter essas pessoas. E na hora passa um filme na cabeça, né? Porque dentre todas as adversidades que a gente já passou, mas falar assim, a equipe não vai poder estar ali, né? É um baque muito grande. A gente teve um caso muito grave que foi do comunicador Antony Camargo, que todos vocês puderam acompanhar a luta, né? Ele evoluiu, né? É aquela estatística pequena que existe, mas existem os casos graves e ele foi um desses. E todo aquele processo, né, de UTI, né, o processo de vai e volta, o agravamento da doença, a gente não sabia como tudo ia ficar.
Então foi um processo bastante difícil, bastante doloroso, porque principalmente, né, como eu disse, a rádio ela é uma prestadora de serviço onde o material humano ele é importantíssimo, né? E não ter esses funcionários e receber essa notícia de que eles não estariam ali é muito desafiador. Quando o Anthony teve alta do hospital, eu falei isso para ele, eu falei, Deus te deu uma outra oportunidade, porque sabia que você tinha um papel a cumprir com milhares de pessoas, né? Não só com a família dele, com os amigos, mas no veículo que ele está à frente, né, todo dia, porque o programa dele é líder de audiência, né, na região toda. E a gente não imaginava, né, como que vai ser o programa sem o Anthony. Realmente um 2021 desafiador. E por mais que a dor de perder alguém tenha sido dolorosa para muitas famílias, o reencontro com quem vencia a doença, deixava o hospital, era de emoção e alívio. À medida que mais pessoas eram imunizadas e a consciência de que só com a vacina no braço conseguiríamos derrotar o inimigo invisível, a vida esboçava um recomeço. Filas para vacinação foram registradas em várias cidades. O número de contaminados começou a diminuir, os óbitos caíram e os hospitais começaram a esvaziar. Com tudo isso acontecendo, todas as cidades de Minas Gerais chegam à onda verde do Minas Consciente. As aulas presenciais são retomadas, as atividades comerciais voltam à rotina, os eventos recomeçam e a vida ganha um novo rumo com ares de esperança. Quando se fala em esperança, o nascimento de um filho também significa muito, mesmo em meio à pandemia. E na vida de várias mulheres que engravidaram nesse período, houve um misto de incertezas, medo e alegria. Foi um misto, sim, de ansiedade, de medo, incertezas, mas graças a Deus correu tudo bem. A chegada da Cecília veio num momento de muita mudança na minha vida. Então veio, sim, até choro, não adianta. Você sabe que foi mudança, né? E por falar em retomada das atividades em 2021, a volta às aulas presenciais também foi um desafio para professores e alunos. Em novembro, as escolas estaduais de Minas Gerais deixaram o ensino híbrido de lado e retornaram o hábito da sala de aula. Então foi um ano difícil, com muita correria, muito trabalho, muito retrabalho, muita busca ativa, uma vez que vários pais não aceitavam o retorno presencial dos alunos por não ter sido vacinado ainda. Vários alunos não queriam retornar, uma vez que haviam ingressado no mercado de trabalho para ajudar suas famílias. E ficou a escola, então, com o cargo, né, de buscar o aluno para que ele retornasse às aulas, para que a gente terminasse esse ano dentro do limite, que é o dia 17 de dezembro. Então foi um ano muito desafiador, resiliente, eu digo, porque tivemos que ter perseverança para que conseguíssemos buscar os alunos. A gente está numa situação de saber como é que vai ser, ou seja, esses meninos, essa sala que eu estou, é 9º ano, irão para o ensino médio, tem a reforma do ensino médio. Como é que vai se situar o aluno na reforma do ensino médio? A grade aumenta de sobremaneira, a carga horária aumenta, se esse aluno estará preparado efetivamente para o ensino médio, isso preocupa muito o educador. A maior dificuldade foi não vir para a escola, não ter o contato com os professores, a gente ter que se redescobrir em casa uma forma nova de se aprender, pesquisando no YouTube, na internet, pesquisando resumos, coisas diferentes, para a gente poder se reinventar mesmo, para conseguir aprender da mesma forma, que infelizmente não foi possível, que agora a gente voltando presencial, a gente vê o quanto isso é melhor. Outro setor que também voltou a caminhar no segundo semestre de 2021 foi o de eventos. Um dos primeiros a interromper as suas atividades quando a pandemia começou, já esboça agora uma reação. O mundo dos eventos, do entretenimento, foi o que mais sofreu nessa pandemia. E sofreu bastante, e a única alternativa que a gente teve foi adaptar a nova rotina, buscar novas soluções para tentar adaptar essa realidade que foi mundial, né? E a gente novas ideias e a gente conseguiu passar a essa turbulência que aconteceu no mundo todo. A gente conseguiu se reinventar nesse período de pandemia, né?
e extrair bons frutos desse período tão turbulento que a gente viveu. Então, eu acho que a maior lição é conseguir se reinventar. Expectativas para 2022 são as melhores possíveis, aproveitando esse trabalho que a gente fez em 2021, dando continuidade nele, criando mais conteúdo, gerando mais conteúdo e voltando a fazer o que a gente mais gosta, que é os shows, estar junto aí do nosso público. Os comerciantes também demonstram otimismo com o retorno das atividades, agora sem restrições de horário, podendo funcionar normalmente. Esse ano de 2021 a gente teve algumas dificuldades, né? Principalmente a pandemia, né? Que é o Covid, que inclusive vários comércios, inclusive os fornecedores da gente também tiveram alguns que fecharam as portas e muitas empresas tiveram que demitir funcionários, né? Então a gente teve uma dificuldade muito grande. O capital de giro das empresas praticamente estagnaram, né? Foram a zero e a gente teve que começar tudo de novo. 2021 está sendo um recomeço, um aprendizado, sabe? Para todos os comerciantes, né? E a gente tem agora uma perspectiva de crescimento, né? Nesse final de ano para o Natal. Mas tomara que supere as nossas expectativas, porque 2021 realmente foi muito carregado, né? Foi muito pesado para todos os comerciantes. Com o ano chegando ao fim, infelizmente fomos surpreendidos por uma nova variante, a Ômicron, que acendeu um sinal de alerta para o mundo. Com isso, muitas festas de Réveillon e até mesmo o Carnaval de 2022 já foram canceladas por precaução. A natureza sofreu em 2021. Foi como outra pandemia. O fogo se espalhou pelo Brasil e pela região. Em Piuí, o Corpo de Bombeiros trabalhou para combater incêndios dentro e fora da cidade. O fogo consumiu pastagens, matas e até um bambuzal. São Roque de Minas também encarou as queimadas. O fogo se alastrou e avançou por pastos próximo a uma área de preservação do Parque Nacional da Serra da Canastra. Parecia o apocalipse. O céu ganhou as cores do inferno. Uma nuvem de poeira e rajadas de vento assustaram os moradores de Franca, no interior de São Paulo. Em determinados momentos, o dia virou noite. E a chuva demorou a cair. A região e o Brasil foram castigados pelas faltas de precipitações em 2021. Com isso, o sinal vermelho foi ligado e o fantasma do apagão voltou a rondar a vida das pessoas. Na região de Furnas, represas semi-vazias, áreas antes submersas e agora tomadas por lama e pasto, marinas rodeadas de terra, barcos parados e uma sequência de paisagens turísticas desfiguradas pela maior estiagem já registrada no país. A situação dramática no entorno desse, que é um dos principais complexos de fornecimento de energia elétrica do Brasil, mostra de forma eloquente a probabilidade cada vez maior de um racionamento. De imediato, a seca levou ao aumento do preço da conta de luz e se transformou em mais uma pressão inflacionária para a população, que já sofre com a alta dos combustíveis e também dos alimentos. E como se não bastasse a falta de água e da chuva, Minas Gerais teve que enfrentar uma das piores geadas já registradas nos últimos 30 anos. Ela afetou aproximadamente 156 mil hectares de café no estado, trazendo prejuízo para cerca de 10 mil produtores que tiveram suas áreas de cafeicultura atingidas pela onda de frio. A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, esteve em Alfenas, onde conversou com agricultores e lideranças do setor para buscar soluções que minimizassem os impactos do fenômeno climático. O ano que está terminando também foi marcado por chegadas, partidas e posses. Em janeiro, prefeitos e vereadores eleitos nas eleições municipais de 2020 assumiram seus respectivos cargos. Após 7 anos à frente da paróquia Nossa Senhora do Livramento em Piuí, o pároco Daniel Luiz Rodrigues se despediu da cidade. O pároco foi transferido para a paróquia São Paulo, na cidade de Formiga. Em seu lugar, assumiu o padre Daniel Miranda. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piuí, o SAAI,
também teve um novo diretor. Com a aposentadoria de Odécio da Silva Melo, quem assumiu a direção foi Eduardo de Assis. A comarca de Piuí recebeu também, em 2021, um novo promotor de justiça. Dr. Tarek Barroso de Araújo substituiu a doutora Gisele Ribeiro. Já no Corpo de Bombeiros, com a ida do tenente Wagner Gavioli para Belo Horizonte, assumiu o comando do pelotão o tenente Ivan da Silva. 2021 será marcado também pelas visitas de autoridades das esferas estaduais e federais. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, esteve em Passo juntamente com os secretários de Saúde e Agricultura em meados de outubro para anunciar repasses para a área da saúde. A cidade de Pimenta e Capitólio receberam o vice-governador Paulo Brant, que discutiu assuntos de interesse público e ouviu as demandas dos prefeitos. Quem também desembarcou na região, na cidade de São Roque de Minas, foi o presidente da República, Jair Bolsonaro. Na ocasião, o presidente assinou um decreto para investimento e ações de revitalização de bacias hidrográficas. Na comitiva de Bolsonaro, também estava o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, que visitou a obra da Escola de Mestres Queijeiros, que está em execução no município. Atos também marcaram 7 de setembro em Piuí e região. Manifestantes pró-Bolsonaro realizaram uma carreata em apoio ao atual governo do país. Eles percorreram as principais ruas da cidade ao som do hino nacional. Agora, em 2021, ninguém pode negar. Está tudo mais difícil quando se fala em ir ao supermercado ou abastecer o carro. Comida, gasolina, conta de luz, tudo ficou mais caro no Brasil. O preço médio da gasolina comum chegou a R$ 7,00. Inclusive o preço dos alimentos, que também vem numa trajetória de alta há meses. Os preços subiram, influenciados pelo dólar, a seca histórica e a falta de chuva. Para além dos alimentos, a seca também ajuda a explicar o aumento da energia elétrica. Com a redução dos níveis dos reservatórios das hidrelétricas importantes neste ano, foi preciso acionar usinas termoelétricas para compensar a redução da oferta pelas hidrelétricas. O que este ano reservou nas páginas policiais, os registros de acidentes na região e as ações da polícia. É daqui a pouco, depois do nosso intervalo, na Retrospectiva 2021 da 104 FM. Retrospectiva 2021, na 104 FM. Oferecimento Roiscoffes Brasil. A sua paixão por café também é a nossa. Construforte, a força que faltava para sua obra. Sob direção de Fabiano, em Piuí. Igor Costa em Pimenta. Instagram @IgorCostaPTA. Concretudo, 30 anos. Indústria e comércio de pré-moldados e cimento. Em Piuí. Formen, para cada homem um estilo. Emily Caetano, Bete Confecções e Lion Disque Fretes, Logísticas e Mudanças. O ano de 2021 também ficará marcado pelos acidentes e mortes registradas nas rodovias da região. Foram colisões, capotamentos, acidentes dentro e fora da cidade. Vários foram os registros e atendimentos prestados pelo Corpo de Bombeiros e o SAMU no decorrer do ano. Um acidente envolvendo 2 veículos na MG 050 em Capitólio deixou um homem morto, outros 4 feridos. O helicóptero Arcanjo do Corpo de Bombeiros precisou ser acionado para resgatar um dos feridos em estado grave. Ainda na MG 050, outra pessoa morreu em um outro acidente, também com 2 automóveis entre Piuí e Capitólio. Ao todo, 5 pessoas estavam no acidente. Uma delas também foi socorrida pelo helicóptero do Corpo de Bombeiros. Na MG 341, entre Piuí e São Roque de Minas, uma pessoa morreu após o veículo em que ela estava colidiu contra uma árvore. Um veículo pegou fogo no estacionamento de um restaurante às margens da MG 050. Ninguém ficou ferido. Em Vargem Bonita, um caminhão guincho invadiu uma casa. Com a batida, parte da parede de um quarto foi destruída. Não havia ninguém no imóvel no momento. A possível causa do acidente é uma falha nos freios do caminhão. Um homem de 50 anos veio a óbito após a colisão entre uma motocicleta e um veículo no bairro São Francisco, em Piuí. De acordo com informações da Polícia Militar,
Os ocupantes do carro foram presos e conduzidos para a delegacia. Agora preste atenção nessas imagens impressionantes. Um caminhão caçamba carregado com pedra mineira capotou no trevo da cidade de Alpinópolis. A vítima sofreu ferimentos leves e foi levada para o hospital da cidade. Em Formiga, a queda de um avião monomotor na piscina de um resort às margens do Lago de Furnas deixou 3 pessoas com ferimentos leves. A aeronave sobrevoava o Lago de Furnas quando, segundo o piloto, houve uma falha no motor. Nenhum hóspede ou funcionário do estabelecimento se feriu. Um motorista de 59 anos foi preso por embriaguez ao volante após bater em uma igreja com um carro que dirigia no bairro Totonha Tomé, em Piuí. 3 pessoas morreram depois de serem arrastadas durante uma cabeça d'água na Cachoeira da Cascatinha, entre os municípios de São José da Barra e Capitólio. Outras 6 pessoas ficaram ilhadas no local. Ao todo, 13 pessoas foram resgatadas pelos bombeiros ilesas ou com ferimentos. O que dizer das páginas policiais deste ano que está terminando? Em 2021, vimos de tudo em Piuí e na região. Prisões, estupros, assassinatos, assaltos, roubos, fatos surpreendentes. Um policial militar atirou a queima-roupa em uma mulher de 49 anos em Passos. O disparo atingiu a barriga da vítima, que precisou passar por cirurgia. O caso ocorreu no momento em que o filho da vítima era preso. As polícias civil e militar informaram que estão apurando o caso. Em Vargem Bonita, um idoso foi rendido, agredido e teve um cofre e seu veículo roubado. O cofre foi encontrado arrombado. Os autores foram detidos e o veículo recuperado dias depois do crime. Já em Capitólio, a polícia prendeu em Escarpas do Lago um homem de 20 anos que tinha mandado de prisão preventiva pelo crime de tráfico de drogas. Em Pimenta, mandados de busca e apreensão e de prisão foram cumpridos durante a Operação Bangkok. 6 pessoas foram detidas. Imagens chocaram a região. Em Formiga, uma policial militar foi afastada das atividades operacionais após um vídeo circular nas redes sociais mostrando o momento em que ela desferia tapas em uma mulher. O comando da polícia informou que tomou as providências a respeito do fato, sendo instaurado um procedimento administrativo para apurar o ocorrido. A policial militar envolvida foi afastada de suas atividades. Um carro desceu a escadaria da Cruz do Monte, em Piuí. Por mais de 3 vezes, o cartão postal da cidade foi alvo de atos de vandalismo. O assassino da esteticista Adriana Castro também foi condenado em 2021 após passar pelo júri popular. Leandro dos Reis Costa foi condenado a 19 anos de prisão em regime fechado por ter matado a esteticista em 2018. A fuga do criminoso mais procurado do país durante 20 dias no mês de junho tirou noites de sono de moradores de Goiás. Lázaro de Souza foi baleado, capturado e morreu a caminho do hospital. Foi a maior caçada a um serial killer da história do país, segundo as forças de segurança do estado. Câmeras de segurança em Belo Horizonte registraram o momento em que um ladrão resolveu furtar uma televisão. O suspeito foi flagrado em uma situação bem atrapalhada, já que caiu do 2º andar, mesmo antes de se levantar, foi atingido na cabeça pela própria TV que tentava furtar. Ele se levantou alguns segundos depois e levou o aparelho, que aparenta ter quebrado, e saiu da região como se nada tivesse acontecido. Quantos amigos, quantos parentes, quantas pessoas queridas essa doença nos roubou. Além de tantos outros que saíram de cena nesse período desafiador. A todos, a nossa homenagem.
Será que os animais deram o que falar ou deixaram suas marcas em 2021? Os vencedores do Grammy e do Oscar. As vitórias no esporte. É já, depois do nosso intervalo. Retrospectiva 2021, na 104 FM. Oferecimento. Roiscoffes Brasil. A sua paixão por café também é a nossa. Construforte. A força que faltava para sua obra. Sob direção de Fabiano, em Piuí. Igor Costa em Pimenta. Instagram @IgorCostaPTA. Concretudo. 30 anos. Indústria e comércio de pré-moldados e cimento. Em Piuí. Formen. Para cada homem um estilo. Emily Caetano. Bete Confecções. E Lion Disque Fretes. Logísticas e mudanças. E não é que os animais foram presença constante nos noticiários em 2021. O contato do ser humano com os mais variados tipos de animais foi intenso neste ano. Foram os mais variados tipos de animais resgatados pelo Corpo de Bombeiros. Lobos, ouriços, cobras, tamanduás, vacas e tantos outros. Um ouriço foi capturado dentro de uma residência em Piuí. O Corpo de Bombeiros realizou o resgate do animal, que foi devolvido à natureza sem ferimentos. E foram registros e mais registros com os animais em 2021. O prefeito da cidade de Bambuí apareceu retirando uma cobra do meio da estrada para que ela não fosse atropelada. Um boi fugiu de uma propriedade rural e invadiu a uma mercearia na região do Alto Jequitinhonha, em Minas Gerais. Moradores registraram a fuga do boi e sua invasão ao comércio, que por sorte teve apenas estragos materiais e muita confusão marcaram a passagem do touro pelo local. Falando em animal fujão, um outro boi foi flagrado passeando dentro das lojas do centro da cidade de Passos. O bovino entrou dentro dos estabelecimentos comerciais da Avenida da Moda. Pouco depois, ele foi capturado. As lojas que receberam a visita do boi tiveram alguns danos. Agora acompanhem comigo essas imagens. Um entregador ficou ferido após ser derrubado e mordido por um porco na cidade de Franca. O homem de 43 anos precisou levar 14 pontos na nádega após o ataque. O registro mostra o momento em que o homem, já com a moto caída, foge do animal. Ele tenta se proteger usando a bolsa que levava nas costas, mas o porco avança e morde o entregador. Que susto, hein, Henrique? Outro fato também aqui na região chamou a atenção das autoridades. 18 cães foram encontrados mortos na cidade de Vargem Bonita. Segundo os moradores, os animais teriam sido envenenados. Outros 4 cães morreram da mesma forma na cidade de São Roque de Minas. Os donos acreditam que o autor teria colocado veneno em pedaços de carnes e jogado no quintal das residências. As investigações sobre esse crime continuam. Em 2021, a 7ª arte não parou e o Oscar, o evento que premia os melhores filmes, atores e produções do ano, aconteceu. Além disso, cantores e músicas também foram premiados no Grammy. Quem levou a estatueta de melhor filme de 2021 no Oscar foi o longa-metragem Nomadland, que também teve a atriz Frances McDormand eleita como a melhor atriz do ano. Já a melhor animação ficou com o filme Soul. Do cinema, vamos para a música. O Grammy Awards apontou as melhores músicas, os clipes e os álbuns de 2021. Beyoncé ganhou 4 prêmios e virou a mulher que mais levou Grammy na história. Em 2021, ela levou o prêmio por melhor performance, clipe e música de rap. Já o cantor Harry Styles levou o prêmio de melhor performance com o solo pop com a música Watermelon Sugar. Em 2021, o mundo também pôde acompanhar a realização das Olimpíadas de Tóquio, que deveria ser realizada em 2020, mas foram adiadas em virtude da pandemia de Covid-19. Os Estados Unidos levaram aí a melhor com o maior número de medalhas da competição. O Brasil teve o seu melhor desempenho e ficou em 12º lugar com 21 medalhas. Aqui no Brasil, Henrique, depois de 50 anos, o Atlético Mineiro conquistou seu bicampeonato, consagrando-se campeão do Brasileirão
antes mesmo do término da disputa. O América Mineiro segue na primeira divisão e o Cruzeiro permanece na próxima temporada, ainda na Série B. O ano de 2021 foi diferente para todos nós. A retomada gradual das atividades econômicas fez com que alguns setores pudessem ter novamente a participação das pessoas. Exemplo disso foi o Mundial de Queijos na França. Na região, os títulos foram para queijos produzidos na Serra da Canastra, como, por exemplo, São Roque de Minas e Piuí. Ao todo, Minas Gerais conquistou 40 medalhas. O Brasil ficou em segundo lugar na competição, perdendo apenas para a França, anfitriã do evento. Já em Araxá, aconteceu a Expo Queijo 2021. Os queijos mineiros levaram 66 medalhas. Das 118 premiações entregues, Minas Gerais conquistou 22 medalhas de ouro, 19 de prata, 25 medalhas de bronze e 6 delas vieram da região da Canastra. É de dar água na boca, viu? Já que estamos falando dessas delícias da nossa gastronomia, o Jornal 104 FM realizou durante o ano diversas reportagens especiais. Nós fomos conhecer de perto o processo artesanal da fabricação de rapadura em Piuí, no sítio do Rampa. Estivemos também na Fazenda Água Limpa para conhecer a receita centenária de um pão de queijo que é passada de geração em geração. Ambas as propriedades fazem parte do roteiro turístico de Piuí, que traz a modalidade do turismo rural e de experiência. E teve tanta reportagem boa, o Jornal 104 FM registrou ainda o retorno singelo da tradicional Feira Livre, que acontece todos os domingos na cidade há mais de 30 anos. Quem é que não estava com saudade de comer um pastel, uma pamonha ou rever os amigos naquele local? Henrique, esse tour gastronômico foi realmente gostoso, mas não parou por aí, hein? Nossa reportagem esteve na Fazenda Cantão e conversou com o Felipe Rezende, criador de búfalos na região. O Felipe até participou do programa da Eliana no SBT e mostrou a rotina junto com suas búfalas. Falando ainda em reportagens especiais, nós fomos conhecer de perto a rotina dos militares do Corpo de Bombeiros em Piuí. Haja fôlego para encarar o dia a dia dessa turma que não mede esforços para salvar vidas. E já que a palavra é vida, a pequena Manuela deu um susto em seus pais após engasgar durante a amamentação. E graças ao atendimento do Corpo de Bombeiros por telefone e o trabalho dos pais, a garotinha foi salva. A Câmara de Vereadores de Piuí entregou uma moção de congratulação e aplausos à Rádio 104 FM pela qualidade, competência e os relevantes serviços prestados em Piuí e também na região. Tá chegando a hora da nossa despedida. A gente não vai sentir saudades desse tempo, né? Em que vivemos mais sós, com medo até de um abraço. Nós fechamos dezembro com esperança. Boa parte da população imunizada e muito em breve estaremos livres desta ameaça. 2022 nos surpreenda pelo melhor. Saúde, grandes alegrias e confiança no futuro. Para todos nós, um novo ano maravilhoso. 2021 passou, mas deixou lições que ninguém vai esquecer. Uma boa noite para você e até o ano que vem. Boa noite e um 2022 repleto de alegrias e prosperidade. Retrospectiva 2021, na 104 FM. Oferecimento Roiscoffes Brasil. A sua paixão por café também é a nossa. Construforte, a força que faltava para sua obra. Sob direção de Fabiano, em Piuí. Igor Costa em Pimenta. Instagram @IgorCostaPTA. Concretudo, 30 anos. Indústria e comércio de pré-moldados e cimento. Em Piuí. Formen, para cada homem um estilo. Emily Caetano, Bete Confecções e Lion Disque Fretes, Logísticas e Mudanças.